Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Medeiros, sou a contadora responsável pelo processo de abertura de empresas aqui na Econte Gestão Contábil. Então, fica ligado porque eu vou trazer inúmeros esclarecimentos para que você tire todas as suas dúvidas sobre o processo de abertura aqui na Paraíba, em João Pessoa. Bom, então vamos contextualizar qual é a importância de você trabalhar com o CNPJ e não como pessoa física. A gente sabe muito bem que o Brasil é um dos países que tem uma carga tributária maior. Então, dessa forma, a gente consegue encontrar soluções para que os profissionais não tributem como pessoa física, e sim como pessoa jurídica, saindo de uma tributação, às vezes, de 25% a 30% e pagando menos impostos, ficando em 6% no Simples Nacional, tributando com um CNPJ. Então, Uau! dessa forma, o nosso escritório atende aberturas de empresas para esse tipo de profissional, que precisa pagar menos imposto e ainda assim trabalhar dentro da legalidade, tá bom? Então, Thalita, quais são os tipos de empresa que temos as opções de abrir? No Brasil, nós temos 3 tipos de empresa, 3 portes, na verdade, que é o MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. MEI tem algumas limitações, como, por exemplo, faturamento, só pode faturar até 81 mil no ano, não pode ter mais de um funcionário, algumas atividades também não são permitidas atuar como MEI, por exemplo, médico, dentista, corretor, contador, corretor de imóveis, advogado, engenheiro. Nenhuma dessas profissões podem atuar como MEI exatamente por quê? Porque são atividades intelectuais. Existe um conselho de classe que monitora, que regulamenta essas profissões, existe um código de ética. Então, por essa razão, essas atividades devem ser abertas como microempresa, tá? E qual é a documentação necessária para abrir uma empresa, Thalita? Eu preciso de quê? Bom, basicamente é muito simples, tá, gente? A documentação necessária é identidade, CPF, endereço completo, telefone para contato, e-mail, se é casado. E já a documentação da empresa, a gente vai precisar partir ali para algumas perguntas, como, por exemplo, a empresa já tem um nome de divulgação, já tem um nome fantasia, ela usa o próprio nome do sócio ou ela vai ter outro nome para se divulgar seus serviços, por exemplo. A razão social que vai ser usada para abrir esse CNPJ. Pode ser o nome completo, no meu caso, Thalita Medeiros, como pode ser o nome da minha empresa, Econte Gestão Contábil. Qual é o valor do capital social? Muita gente tem dúvidas sobre esse nome, o que é o capital social, mas basicamente capital social é o valor que a empresa tem, né? E quando a empresa tem uma sede, tem itens como computadores, mesas, móveis, o valor do capital social é a soma de todos esses bens que é composto dentro da empresa. Só precisa se atentar um pouquinho, porque esse valor do capital social, ele pode ser alterado no decorrer do andamento da empresa, tá? Não é obrigatório fazer o aporte desse valor no banco. Também é importante saber que em algumas profissões o valor do capital social que é aberto no CNPJ aumenta a taxa do conselho, né? Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo, eu tenho o meu CRC, que é a Carteira Profissional do Contador, como pessoa física, e também tenho o meu CRC como pessoa jurídica. Em algumas profissões, quanto maior é o valor do capital social da empresa, maior fica a taxa do conselho da pessoa jurídica. E ainda falando sobre a documentação da pessoa jurídica, né, nessa etapa, a gente precisa entender quais são as atividades que vão ser desenvolvidas nessa sociedade, nesse CNPJ. Por quê? Dentro do processo de abertura da empresa, tem um termozinho que se chama CNAE. Esse código, esse CNAE, são os números. Cada atividade, ela é separada por números, tá? Vou citar um exemplo aqui da atividade de corretagem de imóveis, que é uma atividade que a gente abre muito aqui no escritório. 6821 8/01, que o nome da atividade, né, é corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis. Então, qual o CNAE de medicina, por exemplo, Thalita, ou de arquiteto, CNAE arquitetura, por exemplo. O código de arquitetura é 7111, dígito 1/00, serviços de arquitetura, e assim por diante. Cada atividade tem um código, um número que é usado para
preencher no momento de abertura, que vai ser esse código que vai ser usado para a emissão de nota fiscal, para ali outras demandas que vai ser necessário usar esse código no momento da manutenção desse CNPJ, tá bom? Então, voltando aqui para a etapa, passou a documentação, né? E agora nós vamos para as taxas. Eu vou deixar aqui, nesse print, as taxas da Junta Comercial da Paraíba. Como vocês podem ver, temos alguns valores diferentes, né? Nessa primeira linha aqui, nós temos EI, que é empresário individual, é um valor mais acessível aqui na Paraíba, a taxa é mais barata, de R$ 113,87. Se você for montar uma sociedade, né, que aí a gente já vem para esse número 2, sociedades empresariais, exceto por ações, né, que aí são as sociedades limitadas, que é onde vem aquele termo LTDA no final do CNPJ, aí já é um pouquinho mais cara, R$ 328,94. Tem algumas particularidadezinhas, né? Basicamente, a sociedade limitada, que é a LTDA, ela é um pouco mais segura para o sócio, porque ela separa o patrimônio da empresa do patrimônio do sócio, então é tudo bem separadinho. Já na empresária individual, juridicamente se mistura, tá? Os bens do sócio se misturam com os bens da empresa. Então, em algum processo de intimação judicial, por exemplo, os bens da pessoa física respondem pelos bens da sociedade. O prazo, Thalita, quanto tempo demora para abrir o meu CNPJ? Bom, a gente tem hoje, a tecnologia avançou, então hoje, graças à tecnologia, a gente consegue abrir uma empresa, às vezes, no mesmo dia, ou no mais no dia seguinte, tá? Não depende só de nós, depende de vocês também acelerar o processo de assinatura do documento e do pagamento da taxa para que a gente consiga cumprir aí com o prazo mais rápido possível dessa abertura de CNPJ. Bom, falando sobre o endereço que vai ser aberto esse CNPJ, nós precisamos nos atentar em alguns pontos, né? Primeiramente, empresários que vão abrir uma microempresa não podem abrir esse CNPJ no endereço residencial. Infelizmente, na Junta Comercial da Paraíba, o endereço residencial não pode ser usado para abrir o CNPJ, mesmo que ele vá desenvolver atividades em casa ou de home office, ou que não vai ter um ponto físico para atender os clientes. Mesmo assim, não é possível abrir na residência. Então, quais são as soluções que nós temos aqui em João Pessoa para abrir esse endereço se você não vai ter um escritório físico, se você não vai ter uma sede? Nós temos a solução da Caixa Postal, que é o endereço fiscal. Então, prestadores de serviços que vão abrir empresa em João Pessoa precisa ter um endereço fiscal, contratar uma caixa postal para poder iniciar o processo de abertura na junta comercial. Aqui no nosso escritório, nós oferecemos, nós disponibilizamos e vendemos a caixa postal para que vocês possam fazer tudo por aqui mesmo, sem precisar estar aí rodando, buscando, negociando. Aqui nós temos o melhor valor, o preço mais em conta, e aí você já consegue contratar os dois serviços, tanto a caixa postal como a contabilidade para abrir aí essa empresa para você. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo sobre a abertura de empresas aqui em João Pessoa, na Paraíba. Quero agradecer a sua presença aqui até agora. Espero que você esteja aqui junto conosco nos próximos vídeos e acompanhe aí que nós vamos estar trazendo muitas novidades para você. Beijo e até a próxima!